Oi, hoje eu vou falar sobre ácaros e pulgões, tá bom? E eu vou mudar a posição da câmera para ficar mais fácil de vocês entenderem. Alguns dias atrás, uma pessoa inscrita no canal, que agora infelizmente eu não lembro do nome, ela me perguntou me falou, na verdade, que as plantas dela já nasciam com problemas de ácaros, né? Que as folhas novas estavam lá e os ácaros já estavam atacando. Eu perguntei para ela se problemas eram ácaros ou se não eram pulgões, né? Se ela não estava confundindo, porque os ácaros são bem difíceis de serem vistos. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre pulgões e sobre ácaros, para também ninguém ficar meio perdido no que são cada um. Primeiro eu vou falar dos pulgões, tá? Eu encontrei alguns dias aqui nas minhas plantas e resolvi deixar para poder mostrar aqui para vocês no vídeo. Aqui atrás, vocês podem ver, nós temos alguma dessas criaturinhas. Esses aqui são os tais pulgões. Vocês podem ver que tem vários aqui. A planta está bem cheia deles. E eles ficam assim, grudados nos botões, né? Nas folhas novas também, às vezes tem infestações. E o que você faz? Você tem algumas opções. Você pode ir lá com a mão, sair removendo. Você esmaga ele, sai tirando todo mundo. Você tem a opção de usar algum repelente, alguma substância, como por exemplo o óleo de nim, tá? Que é bem eficiente contra pulgões. Mas o óleo de nim demora um pouco para funcionar, então enquanto isso eles vão continuar sugando a sua planta. Você pode utilizar algum inseticida à base de cipermitrina. Tem o Barrage, tem o Butox, que são já bem conhecidos. Só que no caso, quando você vai utilizar esse tipo de produto, a planta não pode ficar no sol, a planta tem que ir para a sombra. Você tem a opção de utilizar um que seja em pó, como é o caso desse aqui, que eu já mostrei em outros vídeos. Ele é a base de cipermitrina também funciona. Você vai lá, coloca o pozinho nas folhas e nos botões e ele vai evitar, como ele tem um efeito residual longo, né, ele passa alguns dias, você coloca e não se preocupa mais. Só que se algum outro inseto pousar, também vai acabar matando esse outro inseto. Então, se você não quer matar outros insetos, você não utiliza. Melhor você usar a mão mesmo, porque o óleo de nim e os outros inseticidas todos vão acabar com outros insetos que talvez você queira manter. E no caso dos ácaros, o maior problema dos ácaros é que eles são muito difíceis de serem vistos. Tá? Os ácaros, alguns são microscópicos e é bem difícil de você perceber que os ácaros estão lá. Mas você pode perceber algumas vezes o local por onde eles passaram. Uma folha atacada por ácaros, ela fica mais ou menos assim. Tá? Você pode ver os pontos necrosados, porque os ácaros vão lá se alimentando e aquela parte acaba morrendo. Se a infestação for muito grande, ela pode matar a sua planta, assim como a planta começa a ficar toda debilitada e acaba por morrer. Um amigo trouxe, algum tempo atrás, uma rosa deserta, que na verdade ele nem sabia que era rosa deserta, ele descobriu quando chegou aqui na minha casa, que ela só estava o toquinho, né? Ela não tinha folha, não tinha mais nada. E quando eu vi, ela estava cheia de aranhiços vermelhos. O aranhiço vermelho é muito fácil de perceber porque como ele é maiorzinho e ele deixa várias teias por onde ele passa. Por isso que ele é chamado de aranhiço. Ele deixa algumas teias, como se fosse uma aranha. Os ácaros são parentes, são aracnídeos, né? São parentes das aranhas. E o aranhiço vermelho ele também produz uma teia parecida com as aranhas. E no caso dele, eu limpei a planta com enxofre. Tá? Eu fiz uma lavagem completa na planta com enxofre. Deixei a planta descansando por 2 dias, depois a planta foi para o sol e eu continuei lavando a cada 2 dias. Depois disso, a planta voltou a brotar. Quando ela começou a brotar, eu fiz uma poda nela e deixei ela se restabelecer normalmente. A planta hoje está bonita, está lá frondosa na casa dele. Então, o controle que você pode fazer, no caso, se já tiver o ácaro, você pode utilizar o enxofre. Você pega o enxofre, você utiliza o enxofre líquido ou enxofre em pó, que você dilui em água, pega um borrifadorzinho, vai lá e
borrifa na planta para poder impedir que os ácaros se reproduzam. Uma outra opção é você podar, mas vocês sabem que eu não sou muito fã de poda. Acho que a poda só deve ser feita se a planta realmente estiver sem chance nenhuma de recuperação, ou se a estética da planta estiver muito feia. Uma outra dica que eu quero dar para vocês não confundirem o ataque de ácaros com deficiência nutricional. Como mostrei para vocês, acabei quebrando aqui, mas essa foi uma planta que foi atacada por ácaros. Quando ela é atacada por lesmas ou por alguns outros animais que raspam, né, na hora de se alimentar, pode ser que fique parecido com ácaros. Também pode ser confundido. Mas você não deve confundir isso com deficiência nutricional. Essa aqui é uma folha com deficiência nutricional. Vocês podem ver que ela fica amarela nas bordas e vai necrosando da ponta para o centro. Isso aqui é deficiência de potássio. É diferente de um ataque de ácaros, tá bom? O controle, como eu falei para vocês, é bem simples. Você tem que ficar sempre de olho. No caso dos ácaros, você evite sempre manter a planta com poeira, tá? Limpe sempre sua planta, uma vez por semana você vai lá, borrifa a água e limpa mesmo, tira completamente a poeira. Se você tiver uma Adenium arabicum, que ela tem aqueles pelinhos, você tem que olhar com mais atenção, porque ela é muito propícia a ter ácaros justamente por causa desses pelos, né? A poeira, em geral, atrai muito os ácaros. No caso dos pulgões, como é o meu caso aqui, você tem que fazer uma opção, ou você remove com a mão mesmo, uma por uma, ou você aplica algum tipo de inseticida, seja ele orgânico ou não, para fazer o controle. No caso dessa minha planta, eu tenho algumas joaninhas que estão por aqui. Então eu vou remover as joaninhas e vou aplicar um produto químico, porque como eu ia fazer o vídeo, eu deixei a infestação crescer bastante e as joaninhas não vão dar conta do recado. Como eu já disse em outro vídeo, as joaninhas se alimentam, né, de pulgões e também de cochonilhas. Mas nesse caso a infestação deixei crescer demais, então eu vou realmente removê-las para poder nenhuma delas morrer em vão e vou aplicar um produto químico, tá bom? Então é o vídeo de hoje, até a próxima, tchau!